Olá, a inteligência artificial, ela pode ser a melhor amiga de um negócio, sabe? Mas ao mesmo tempo pode ser o seu maior risco jurídico. Nesta análise vamos mergulhar nisso e descobrir como é que se transforma essa ameaça numa vantagem estratégica de verdade. Olha só, a IA hoje em dia tem um poder que é surreal. Ela analisa dados numa escala que, sério, parecia coisa de filme de ficção científica até pouco tempo atrás. E claro, isso abre portas para oportunidades incríveis. Só que tem um porém, né? Cada pedacinho de dado processado vira uma responsabilidade enorme. E se algo der errado, não é só um probleminha técnico. Estamos falando de multas que chegam na casa dos milhões. E pior, a perda total da confiança dos clientes. E aí é que tá a pergunta de US$ 1 milhão, né? A IA que tá rodando por aí, ela tá jogando limpo? Porque veja bem, não adianta nada ela ser super inteligente se não for correta. Estar em conformidade hoje em dia não é uma opção. É questão de sobrevivência nesse mundo digital. Simples assim. Ok, então vamos direto ao ponto. Para a gente poder jogar esse jogo, primeiro a gente precisa entender as regras, certo? E no universo digital, esse manual é todo escrito com base nas leis de privacidade de dados. Bora começar pelas que mais pegam. Nossa primeira parada, Europa. E lá a gente encontra o famoso GDPR. Pensa nele como o padrão ouro da proteção de dados no mundo. Desde 2018, ele dita o seguinte: não importa se a empresa está no Brasil, no Japão, onde for. Se ela lida com dados de qualquer cidadão europeu, essa lei vale para ela. E ponto final. E o que o GDPR garante na prática? Basicamente, ele devolve o poder para as pessoas, para o dono do dado. Direitos como o de ser esquecido ou de poder exigir uma explicação sobre uma decisão que um algoritmo tomou. Nossa, isso é muito poderoso. E muda completamente o jogo de como uma IA precisa ser pensada e construída desde o início. E agora, o preço de ignorar essas regras, se prepara, até 20 milhões de euros, ou 4% do faturamento global anual da empresa. E detalhe, é o que for maior. É um número que com certeza foi feito para fazer qualquer CEO sentar e prestar muita, mas muita atenção, não importa o tamanho da empresa. Beleza, agora vamos pegar um avião e cruzar o Atlântico direto para a Califórnia. Lá a gente dá de cara com a CCPA. E ó, um aviso: não se deixe enganar por ser só uma lei estadual. A economia da Califórnia é gigantesca. Na prática, o que eles decidem lá acaba virando padrão para o resto dos Estados Unidos e para um monte de empresa global. O foco da CCPA é bem claro: dar às pessoas o direito de saber exatamente o que estão coletando sobre elas. E o mais importante, dar o poder de dizer não obrigado, não pode vender minhas informações. No fundo, é tudo sobre transparência e controle. E assim como o GDPR pode ter certeza que a CCPA também morde. A multa pode chegar a $7.500 por cada violação. Agora, imagina isso multiplicado por milhares, talvez milhões de usuários. A conta sobe numa velocidade assustadora. Então, aqui está o pulo do gato. A grande diferença entre as duas. O GDPR é sobre pedir permissão antes. Ele exige um sim claro antes de fazer qualquer coisa. É o que a gente chama de opt-in. Já a CCPA foca em dar o direito de pular fora, de dizer não para a venda dos dados. É o modelo opt-out. Parece um detalhe, né? Mas na hora de desenhar um sistema, essa diferença é gigantesca. Agora a gente entra num terreno super delicado, o da saúde. E aqui a lei que manda é a RIPA. Ela já está aí há décadas governando a privacidade de dados médicos nos Estados Unidos. E não tem conversa. Qualquer IA que sequer toque em uma informação de saúde tem que seguir as regras da RIPA à risca, sem exceção. Mas olha que interessante. A RIPA é mais do que só privacidade. Ela nasceu para, na verdade, modernizar todo o sistema de saúde. A ideia era garantir que os dados fossem seguros, claro, mas também que pudessem ser portáteis e padronizados. E por que isso é importante? Porque é isso que permite que uma IA, por exemplo, consiga analisar dados de vários hospitais diferentes para achar padrões de uma doença. É uma lei com várias camadas, sabe? E na área da saúde, o custo de um erro é altíssimo. Eu não estou falando só de dinheiro, embora as multas possam chegar a $2 milhões por ano. O custo principal é a confiança do paciente. E essa, uma vez perdida, é praticamente impossível de reconquistar. Ok, então, conhecer as regras é o primeiro passo, fechado. Mas o segundo, e tão importante quanto, é ter certeza de que a IA sabe como seguir essas regras. E é aí que entra a parte dos testes. E eles precisam ser rigorosos.
Essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Testar não é só passar um checklist técnico, é a ponte que conecta o mundo das leis com o mundo da tecnologia. É o que garante que a IA não só funciona, mas que ela funciona do jeito certo, de forma segura e responsável. Dá para pensar nisso aqui como o treinamento de um atleta de altíssimo nível. Primeiro, a IA treina num ambiente 100% controlado, seguro, é o que chamamos de sandbox. Depois, a gente bota versões diferentes para competir uma com a outra, nos testes A/B. Aí vem o teste de estresse, onde a gente literalmente tenta quebrar as defesas dela. Só depois de passar por tudo isso, com louvor, é que ela está pronta para ir para o mundo real. E claro, todo esse processo de testes nos joga bem no meio de um dos maiores dilemas da inovação hoje em dia. Aquela velha história. Como é que a gente consegue ser rápido e, ao mesmo tempo, seguro? Como acelerar sem tropeçar nas regras e, principalmente, sem quebrar a confiança das pessoas? É a história clássica da lebre e da tartaruga, né? A velocidade, a lebre, pode até ganhar uma corrida curta, mas é a segurança, a tartaruga, que constrói a confiança para vencer a maratona. E a solução, então, não é escolher um ou outro. O segredo é usar a própria tecnologia a nosso favor. A automação pode ser a chave para a gente conseguir supervisionar tudo com rigor, mas sem ter que tirar o pé do acelerador. Tá, mas como é que se prova que esse equilíbrio foi alcançado? Como uma empresa mostra que agiu com responsabilidade? A resposta está no nosso último ponto. Uma coisa que muita gente acha que é só burocracia chata, mas que, na verdade, é a melhor linha de defesa que existe: a documentação. Porque uma documentação bem feita não é algo que se faz depois que o problema acontece. Não, ela é proativa. Ela é o registro vivo de que todo o cuidado foi tomado, de que os riscos foram pensados, de que as decisões foram responsáveis. Ela deixa de ser papelada e vira um ativo estratégico. Quer um exemplo perfeito disso na prática? A Mayo Clinic. O que eles fazem é genial. Eles usam uma IA para vigiar outra IA. É isso mesmo. O sistema fica monitorando o tempo todo quem acessa os dados dos pacientes e cria um registro automático de absolutamente tudo. É a documentação acontecendo em tempo real. Uma defesa ativa, de verdade. No fim das contas, a documentação é a cola que une tudo isso. É a prova que se mostra para um fiscal. É a transparência que se oferece para um cliente. E mais importante, é o escudo que protege o negócio de riscos que podem ser, bem, devastadores. Então, a grande mensagem que fica é esta. É preciso virar uma chave na nossa cabeça. Estar em conformidade não é um peso, não é um obstáculo que atrapalha a inovação. Muito pelo contrário. É o alicerce que permite que a inovação aconteça de um jeito sustentável e, acima de tudo, confiável. E para fechar, fica a reflexão. Como a governança de IA está sendo tratada? É só uma lista de tarefas para dar um check? Ou é a base, o fundamento sobre o qual o futuro do negócio está sendo construído? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir quem vai prosperar e quem vai ficar para trás na era da inteligência artificial.